Muito bem, vamos lá. Nós vamos então continuar o estudo do nosso Livro dos Espíritos. Nós estamos lá na conclusão, entrando hoje no item número 7, já aqui na reta final do estudo desse nosso livro. Nós conversamos no nosso encontro anterior sobre ainda, a oposição do materialismo ao espiritismo, e essa oposição tem ali diversos argumentos, mesmo que sejam os mais infundados ou que fossem os mais infundados, e como a gente já lembrou, nos tempos atuais o materialismo não tem essa oposição, não cria essa resistência contra a difusão do espiritismo. Ao contrário, nós encontramos resistência exatamente das religiões tradicionais e que são, digamos, dominantes, na nossa sociedade. Mas aqui Kardec usa algumas argumentações direcionadas aos materialistas que a gente pode, de alguma forma, adaptar para a visão das religiões. Mas vamos lá então para o item número 7. Bom dia, pessoal que chegou. Kardec coloca: o espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes: o das manifestações, o dos princípios da filosofia e moral que delas decorrem, e o da aplicação desses princípios. Daí as 3 classes, ou antes os 3 graus de adeptos. Primeiro, os que creem nas manifestações e se limitam a constatá-las. Para eles é uma ciência de experimentações. Aqui a gente para nesse primeiro ponto. Quando Kardec avaliava o interesse dos materialistas, ou das pessoas que de alguma forma despertavam a curiosidade para conhecer um pouquinho do espiritismo, a ideia era exatamente perceber ou presenciar algum fenômeno e se encantar, se deslumbrar, se assustar, cada um de acordo com seu interesse. Então as pessoas buscavam os fenômenos naquela época apenas com esse sentido de curiosidade, porque se você chamasse, por exemplo, ao comprometimento moral ou comprometimento de estudo, já não interessava mais. É apenas ali a ideia, de você visualizar, observar algo estranho, extraordinário acontecendo. Nos tempos atuais não é diferente. A gente traz Kardec para a nossa atualidade e a gente lembra que não é diferente. Você se lembra que nós conversamos no nosso encontro anterior para o estudo do Livro dos Espíritos, quando nós falamos sobre de que forma que o espiritismo é apresentado para a nossa sociedade, para a sociedade brasileira, ou mesmo sociedade mundial. Dentro daquelas pesquisas que eu comentei com vocês, que eu faço, que eu costumo fazer para registrar de que forma que o espiritismo é apresentado na nossa mídia, nas revistas, nos programas de televisão, de auditório, de entrevista, reportagens, documentários, programas de entretenimento, seja lá como for, o espiritismo ele é apresentado nesses programas ou nessas matérias, nesses artigos, apenas na visão dos fenômenos. Então nós temos ali uma entrevista, como nós conversamos, de repente eles chamam um médium espírita, porque na verdade, para se falar de espiritismo, obrigatoriamente para a mídia e para as pessoas que são leigas, somente o médium é capaz de falar. Isso porque ele é capaz de realizar fenômenos. Não que ele tenha conhecimento, não que ele estude filosofia, não que ele tenha uma bagagem moral desenvolvida, mas simplesmente porque ele é capaz de provocar os fenômenos. E aí então desperta a atenção desses programas. Então chama-se um médium de cirurgias espirituais, chama-se um médium de psicografia, chama um médium que é capaz de ouvir os espíritos, que é capaz de ver alguma coisa, chama alguém que visita um lugar que é assombrado e ali ele pode trazer algum tipo de relato. Então, ainda, desde aquela época de Kardec aos tempos atuais, isso não é por causa simplesmente do espiritismo, mas isso faz parte da natureza humana desde o início dos tempos. Quando a gente falava sobre a nossa relação com os mortos, ela sempre teve ali aquela nuvem de mistério, aquele ar de
algo que nos provoca algum tipo de sensação que libera a adrenalina, o medo, a curiosidade. Então isso faz parte da nossa natureza. Então, naquela época de Kardec era assim, hoje não vai ser diferente, e daqui a 100 anos provavelmente nós teremos a mesma condição. Nós teremos pessoas muito curiosas para poder encontrar, para poder conhecer aquilo que acontece de sobrenatural, né, que nós recebemos do mundo espiritual. Quando nós chegarmos num ponto em que a nossa relação com o mundo espiritual vai ser um pouco mais estreita, nós teremos aqueles que ainda terão dificuldade de se relacionarem. Nós observamos, por exemplo, hoje, né, que nós falamos que o Espiritismo está presente em tudo quanto é lugar, todo mundo sabe do Espiritismo, ele já é conhecido, ele é combatido, ele é criticado, ele é elogiado, ele é aceito, né, cada um se aproxima ou tem ali uma visão de acordo com o seu conhecimento, com a sua experiência. Mas mesmo assim, quando você coloca um filme no cinema que fala de fantasmas, ou quando você põe uma reportagem na televisão que fala do sobrenatural, esses dois programas de imediato despertam a atenção das pessoas. Então, na verdade, como Kardec coloca, o primeiro grau de adepto, os que creem nas manifestações e se limitam a constatá-las. Para eles é uma ciência de observações. Ou seja, Kardec aqui gentilmente diz assim, isso é apenas objeto de curiosidade. Era assim naquela época e continua sendo assim hoje. Então, se você chama as pessoas, venha conhecer o Espiritismo, mas para entender que os fenômenos vai te trazer um entendimento do mundo espiritual, e que a partir desse entendimento do mundo espiritual você vai ter uma revolução na sua vida. Você vai começar a ver o mundo de uma forma diferente, você vai começar a agir de uma forma diferente, e as pessoas vão dizer, não, isso não me interessa, minha vida está boa assim, naquilo que eu acredito está ótimo, mas eu adoraria ver um espírito aparecendo. Então as pessoas simplesmente não se interessam. Deixa eu ver aqui, a Fernanda colocou, fiquei chateada, me colocaram em um grupo no Facebook, desses de mediunidade, né? Tem cada pergunta tão simples de ser analisada, se as pessoas tivessem lido a codificação com suas análises tão lógicas, né? Aí fiz meu comentário e aconselhei a todos a ler a codificação. Diz que é uma base que nos ajuda muito a entender os autores contemporâneos, né? A resposta foi que Kardec é obsoleto. Na verdade, Fernanda, a gente lembra sempre que é muito mais cômodo, né, você receber as coisas mastigadas, as coisas prontas, do que você se dar o trabalho de estudar. Era assim, é assim e ainda vai continuar sendo assim. Nós que nos dispomos a estudar, a fazer uma pesquisa, a analisar as coisas, a discutir e tudo mais, isso é uma minoria que nós temos. Até mesmo nos centros espíritas são assim. Muitas pessoas vão aos centros espíritas para se beneficiar daquilo que o centro oferece, né? E depois, se você convida para um grupo de estudo, ele fala que não tem tempo, que não interessa e tudo mais, né? Mas é o resultado da falta de estudo. Essas confusões, essas perguntas básicas, vêm exatamente disso, né? Agora cabe, né, às pessoas que participam desse grupo terem paciência de esclarecer, né, de trazer um esclarecimento sobre aquela questão, porque exatamente essa paciência, essa compreensão da dificuldade que as pessoas têm de se dedicar a um tipo de estudo, uma resposta objetiva, uma resposta correta, uma indicação de uma leitura, de um trecho de um livro, vai facilitar bastante o trabalho. Porque do contrário vai ser um grupo de pessoas que está ali perdido, né, simplesmente sem objetivo, sem proposta nenhuma. Então, na verdade, se puder contribuir de alguma forma, contribua. Pega um vídeo no YouTube, pega um trecho de uma obra, ou de um livro, uma bibliografia, qualquer coisa assim, vai indicando, né? Vai fazendo ali a sua parte, que pelo menos, né, dentro daquilo que é básico, pelas características das pessoas, você vai pelo menos conseguir esclarecer, né? Então, se as pessoas são assim, elas vão continuar sendo assim até que alguém, né, comece a indicar, porque se você perceber que as respostas, mesmo que as perguntas sejam básicas, que as respostas são sérias, que as respostas são corretas, objetivas, isso vai despertar nas pessoas a curiosidade de estudar um pouco mais. Porque aí então ela vai perceber que além daquilo que ela perguntou, tem algo que ela pode se aprofundar. Aí de repente ela vai entrando um pouquinho ali, avançando um pouquinho mais, e começa a gostar do estudo, né? Mas por enquanto é sempre assim. As pessoas têm curiosidade de perguntar. Nós que trabalhamos, por exemplo, no Espiritismo.net, nós temos o trabalho ali, o serviço de perguntas e respostas que você conhece.
E nesse caso das perguntas e respostas, nós temos ali pessoas que estudam em grupos de estudos espíritas nas instituições, e mesmo assim elas nos escrevem com perguntas básicas, né? Aí então a gente vai e responde também, né? Me disseram que estou parado em Kardec, né? Aí eu disse que se fosse assim no Brasil não teríamos universidades e hospitais excelentes que atuam com filosofia espiritual, né? As pessoas querem respostas de pessoas com gabarito, né? E ali sou eu que nem pulga, né? Incomoda. Então, quando se fala sobre essa história de ficar parado em Kardec, eu tenho uma opinião pessoal a esse respeito. A gente lembra sempre que Kardec ele trouxe respostas que são certamente bases doutrinárias, e são perguntas que naquela época são bases, hoje são bases e no futuro serão bases. Agora, tem muita coisa que ele analisou de acordo com a época dele, de acordo com as experiências que ele vivenciou. Então a gente lembra sempre que Kardec não viveu todas as experiências possíveis e imagináveis dentro do espiritismo, dentro da mediunidade principalmente. Aquilo que ele fez foi receber orientações dos espíritos para destrinchar ou para abordar alguns pontos. Ele teve a oportunidade de presenciar algumas coisas, mas certamente muita coisa ele não presenciou. Como eu falei para vocês, se Kardec tivesse feito uma expedição para passar ali uns 2, 3 anos na África, por exemplo, visitando, né, as tribos da sua época, porque naquela época não tinham cidades, né, eram tribos, né? Então a gente lembra que fala do século XIX. Então, se ele visitasse essas tribos e começasse a fazer um trabalho de observação sobre a prática mediúnica das religiões daquela região, certamente ele teria ali uma nova fonte de pesquisa. Então, como os índios, a mesma coisa, né? Então, aqui no próprio Brasil, a gente tem um outro tipo de comportamento. Então, quando se fala que Kardec, quando as pessoas falam que Kardec está parado no tempo, muitas vezes fala com tal agressividade, com tal arrogância, que às vezes não vale nem a pena responder. Mas se for responder, é responder nesse sentido. É lembrar que tem coisas que ele não teve oportunidade de ver tudo. Então a gente lembra sempre que foram 12 anos de publicações, 14 anos de pesquisas, e em 14 anos você não tem condições de analisar tudo que diz respeito ao mundo espiritual, tudo que diz respeito a essas pesquisas. Então ele trouxe para nós aqui uma direção, uma base, um método principalmente, porque o mais importante de tudo foi a metodologia utilizada. A gente se preocupa muito com as informações que Kardec trouxe, mas as informações nós poderíamos também conquistar. Basta que a gente se coloque, né, se debruce em cima dessas pesquisas, a gente vai achar, mas o mais importante de tudo é o método que ele utilizou. Porque através da metodologia de pesquisa, de observação, de racionalidade, esse é o bem mais precioso, né, um bem mais precioso que nós conseguimos receber de Kardec. Essa é a melhor herança, né, seria o legado que ele passou para nós, foi exatamente a metodologia de pesquisa. E isso nós podemos utilizar em qualquer área. Né? Então, quando as pessoas falam sobre essa agressividade de fica combatendo de Kardec para cá, Kardec para lá, não vale nem a pena discutir, porque isso aí vai criar muito mais animosidade do que uma proposta objetiva. Né? André, você sabe se Kardec reencarnou outras vezes? Tem notícias? Olha, tem aquela história de que Kardec reencarnou como Chico Xavier, aquela coisa toda, mas eu não concordo, eu não vejo dessa forma, né? Então, para mim, ele continua ainda no plano espiritual, trabalhando naquilo que ele tem que trabalhar. Se ele voltou ou não voltou, certamente vai ser alguém que tem as mesmas características de pesquisa e tudo mais. Né? Então, continuamos, né, nessa, até mesmo aqueles que eram próximos do Chico Xavier, tem uns que disseram assim, não, porque ele disse para mim que era a reencarnação do Chico. Aí o outro disse assim, não, ele falou para mim que ele sempre foi dessa linha de reencarnação. Então até mesmo aqueles que estão próximos, eles estão ali se degladiando para saber quem é dono da verdade. Então, na verdade, né, nós não sabemos, não tem importância nós sabemos disso, né, o que vale é a gente dar continuidade no trabalho dele. Né? As pesquisas, depois né, a gente valeria a pena a gente pelo menos acompanhar quais seriam as pesquisas que ele daria continuidade. Né? Mas a missão dele foi trazer a base. A partir da base nós temos ali mentes muito inteligentes, né, nessas últimas décadas ou nesse último século, que seria capaz de evoluir, assim como evoluiu também. Né? Deixa eu ver aqui, sejam bem-vindos aí, pessoal, bom dia. Zanoni colocou, né, tem que procurar um bom grupo de estudo, pois vejo estudos que só querem dizer e frisar o que está no livro e não sabem disso. Né? É questão de escola, né, Zanoni? Cada um
aprende a estudar de acordo com a sua formação básica, podemos dizer assim, né? Então, o que vale para todos nós. Anjo colocou para nós também, né? Mas é porque no grupo estão nos vendo, né? Aqui na salinha ninguém está me vendo, né? Assim me sinto mais confortável para fazer perguntas bobas para uns, mas que para mim são dúvidas ainda, né? Eu sei que o Zeca é sério, então vai me dar a resposta correta. Não, na verdade, eu penso assim que, eu já falei para vocês, a pergunta mais besta que tem, a pergunta mais boba que tem, é aquela que você não faz. Porque é uma dúvida, e todas as dúvidas precisam ser esclarecidas, né? Então é importantíssimo que num grupo de estudo nós coloquemos as nossas dúvidas, e mais importante que nós tenhamos respeito mútuo para entender que muitas vezes uma coisa que eu sei você pode não saber, e uma coisa que você sabe eu posso não saber, por mais básica que seja. Então todos nós temos o nosso tempo, eu posso ter participado, por exemplo, de um centro espírita que me passaram um monte de informações, mas não me passaram outras. Porque afinal de contas não é possível você abranger todo o conhecimento. Então assim, num grupo de estudo como o nosso, em que a gente prima pelo respeito, a gente exige respeito um do outro, aqueles que não se respeitam aqui não merecem estar no nosso grupo, tem que ficar sozinho, tem que ficar estudando só mesmo, fechado dentro do seu mundo, porque não é capaz de conviver e respeitar. Então a gente exige que esse respeito, e todo mundo pode falar sobre todas as dúvidas que tiver, a gente vai conversar sobre todas elas. Esse é um princípio fundamental do nosso trabalho, né? Amanda colocou: devemos ver que hoje o espírito que assumiu a personalidade de Kardec pode estar bem adiantado e está fazendo outro trabalho. Como a gente pensa assim, Armando, é uma visão que eu tenho. Quando você tem uma tendência, né, você como espírito tem uma bagagem, você tem uma tendência, tem uma preferência, as suas evoluções elas seguem esse mesmo percurso, né? Então, imaginando que Kardec se dedicou tanto à estruturação do espiritismo e à sua divulgação, e todas as pesquisas, hoje ele pode estar, né, poderia estar dentro do meio espírita também, como esses da Associação Médico Espírita, esses pesquisadores que nós temos hoje, porque é da natureza dele, porque essa parte didática, essa base já foi estruturada e muita gente já escreveu. Então eu acredito que seria assim. Então ele não precisaria necessariamente ser um ícone novamente, ele poderia ser mais um trabalhador desenvolvendo uma linha ou outra de pensamento, né? Então não há mudança radical de personalidade de uma hora para outra de um espírito, né? Hoje eu sou o que sou, então essas características eu levarei para o meu futuro. Então lá no mundo espiritual, quando eu estiver me preparando para voltar, eles não vão simplesmente zerar a minha personalidade e colocar uma outra personalidade, porque eu vou ser uma pessoa mais doce, com talentos artísticos. A gente não instala computador na nossa mente, a gente continua desenvolvendo aquilo que a gente já tem. Então eu acredito que ele seja assim, algum trabalhador anônimo, algum trabalhador que tem ali alguma importância no nosso trabalho. Muitas vezes não é nem aqui no Brasil. Muitas vezes ele pode estar fora do Brasil fazendo algum tipo de trabalho dentro dessa visão espiritualista também. Vai se saber, né? Então, qualquer coisa que a gente fale nesse sentido vai ser especulação. Como eu já falei para vocês outras vezes, a gente tem dificuldade para saber quem a gente foi numa existência anterior, porque que a gente perde tempo descobrindo quem os outros foram. Se a gente não consegue saber nem quem a gente for, como é que a gente vai descobrir isso? Né? Então, assim, na verdade é manter essa nossa sobriedade, essa nossa serenidade e avançar, independente das informações que nós temos ou não, né? O que adianta? Muita gente fica assim, não, porque ele foi, não, me fala de você, quem você foi? Ah, eu não sei, então por que você está preocupado com outro? É simplesmente uma curiosidade infantil da nossa parte, né, porque isso faz parte. Todo mundo também gostaria de saber quem foi, quem a nossa presidente foi no passado, quem o Papa foi no passado, Não fica com vergonha não, André, porque todo mundo tem curiosidade assim. Eu falo para vocês, mas eu falo para mim também, porque eu adoraria pegar assim uma genealogia espiritual dessas pessoas famosas que nós temos por aí e começar a destrinchar o passado dela. A pergunta é, para que a gente vai fazer isso? Apenas por uma questão de curiosidade. Eu já me dei ao trabalho de fazer algumas pesquisas nesse sentido, né? Nunca comentei com vocês, mas eu fui fazendo pesquisa sobre algumas pessoas que a gente tem hoje no nosso meio, e fui encontrando uma pesquisa aqui, uma resposta ali. De repente eu parei e fiquei, mas para que eu estou fazendo isso? Para que isso vai me servir, a não ser a título de curiosidade? Né? Então essa curiosidade, na verdade, ela é infundada, ela é improdutiva para nós, né? Então é seguir, né, dentro dos estudos filosóficos, doutrinários, que é o mais importante para nós, né? Então esse é o primeiro grupo que a gente comentou, né? Deixa eu ver se nós já concluímos ali, Fernando, que você colocou.
Deixa eu ver aqui. Pois é, já pensou, Fernando? Primeiro vai ter que aprender italiano, depois falar espiritismo em italiano. Né? Então, assim, nesses grupos de estudos que a gente tem contato, é sempre assim, é respeitar o tempo das pessoas. Mas quando você perceber que não vale a pena uma discussão, e aí então você simplesmente continua tirando aquilo que é proveitoso para você. Não entra em contenta, não entra em debate, em discussão desse sentido, porque não vale a pena. As pessoas vão ficar se odiando, se detestando no mesmo grupo, e a doutrina propriamente dita acaba ficando simplesmente de lado. Zanoni colocou, eu li no livro Crônicas do Além, Túmulo, ele a parte sobre o perdão de Judas, e eu fiquei surpreso com essa notícia, né? Essa história de Judas, eu vou passar para vocês a título de curiosidade, para a gente poder ver o que se passa, né, o que é dito pelo mundo afora a respeito disso, né? Então, eu li um livro de... qual o nome dele? Era o Apolinário, alguma coisa assim, me esqueci. Ele fundou uma religião nova dele. Porque me lembra assim, certa vez houve uma época em que eu fazia pesquisas de genealogia da minha família, construindo árvore genealógica e tal. E eu fiz um trabalho bastante profundo, né? Conseguimos ali conseguimos 1.034 membros na minha família, né? De 9 gerações. E nessas pesquisas, né, como o sobrenome da minha família é um sobrenome incomum, por ser alemão, então se você encontrar alguém no mundo que tem esse nome, é só pesquisar que a gente acha algum ramo da família dele. Então, um dos trabalhos para quem faz pesquisa genealógica é você procurar obituários. Então eu pegava o jornal todo dia, abria, passava assim os olhos para ver o nome das pessoas que tinham falecido, que foram noticiadas e tal. E de vez em quando achava um sobrenome ali. Aí eu já corria para pesquisar para saber quem era, tal, para poder registrar no nosso trabalho. E aí então eu vi, né, eu me esqueci o nome dele, Oswaldo Polidoro. Oswaldo Polidoro, o nome dele, lembrei agora. Esse Oswaldo Polidoro estava lá, tinha um triângulo, porque você encontra um crucifixo, você encontra uma cruz, uma estrela de Davi, você encontra símbolos religiosos, né, para falar da religião da pessoa. E esse Oswaldo Polidoro tinha um triângulo. Esse triângulo dava a impressão de que era o símbolo espírita. E estava escrito assim, né? Desencarnou a encarnação de Allan Kardec. Estava no jornal isso, no estado de São Paulo, aqui em São Paulo. E aí então eu pesquisei quem é esse Oswaldo Polidoro. Eu fui pesquisar e encontrei um livro dele. E nesse livro ele falava sobre as encarnações de Judas. Né? Então ele comentava assim na sequência, né? Estou falando para vocês, né? Tem coisas que não vale nem a pena falar. Mas como a gente está só no assunto, para que... Seja bem-vindo então, Recea. Né? Então, assim, só título de curiosidade, ele registrou o seguinte, que Judas Iscariotes, depois de ter passado por aquele processo, né, ele foi resgatado dos planos espirituais, né, nos planos espirituais, né, inclusive o próprio Jesus esteve lá com ele, segundo dizem. Depois ele reencarnou como Joana d'Arc, passando pelo processo de traição, como resgate daquilo que vivenciou. Depois veio como Estácio de Sá, né, fundador ali do Rio de Janeiro. Depois veio como Oswaldo Cruz e depois como André Luiz. E agora já reencarnou de novo. Então a gente lê uma notícia dessa, uma informação como essa. No começo era uma época em que eu estava absorvendo tudo aquilo que eu lia. Eu achava curioso, eu achava interessante e tal. Até que a gente começa a estudar, começa a amadurecer. Né? Então nesse amadurecimento eu parei e falei assim, mas espera aí, de onde ele tirou essa história? Quem disse isso para ele? Tá picotando, pessoal? Vou aguardar um pouquinho para estabilizar então. Tá melhorando? Melhorou, né? Tá, se tiver algum problema vocês me falam de novo. Ok. Então a gente vê uma informação como essa, aí depois eu fiquei perguntando, eu falei, mas espera aí, li um livro de uma pessoa que se considera encarnação de Allan Kardec, que publica uma informação como essa, que certamente André Luiz não passou para ninguém, não foi ele que disse sobre as encarnações passadas, ainda mais utilizando nomes de personalidades tão conhecidas como essa. Então a gente fica se apegando a esses detalhes, a gente vê assim que a quantidade de informações sem sentido, informações apenas para satisfazer o ego, para satisfazer curiosidade, que não tem nada de fundamentado, não tem nada de sério nisso tudo.
Né? Então, depois disso tudo, quando eu li essa informação, já se vão mais de 15 anos, mais ou menos, que eu li esse texto, eu gravei isso. Então isso ficou registrado na minha mente, como vai ficar registrado na mente de vocês. Aí vocês vão dizer mais pra frente, não, porque certa vez eu ouvi lá na sala da Vaninha, lá na internet, que André Luiz tinha sido Judas Iscariotes, depois foi Joana d'Arc, não sei o quê, aí todo mundo vai regalar o olho. Então esse tipo de informação que vai sendo passada de um para o outro, e lá naquele começo a bobagem continuava, né? Ou seja, aquela informação sem sentido, aquela informação sem utilidade nenhuma. Né? Então pensemos sempre nisso, com esse cuidado, para a gente não explorar aquilo que não deve ser passado. Né? Vamos lá, mas dá para continuar ou está atrapalhando muito? Podemos continuar? Alô? Alô, alô, alô? Como é que estamos de som? Bom, então, como eu comentei com vocês, essa questão de especulações, de dúvidas que são lançadas, a gente deve mesmo deixar de lado e focar naquilo que é objetivo, naquilo que é o mais importante para nós. Falávamos então da primeira parte, né, que é a parte da curiosidade, daqueles que simplesmente se aproximam para satisfação, né? Isso, filhinha, esse mesmo. O segundo são os que compreendem as suas consequências morais. Então já são aqueles que começam, né, a fazer uma análise de que não são apenas os fenômenos, né? Então assim, tem fenômeno, os espíritos se manifestam, acontecem coisas que provocam aquele espanto, mas que por trás de todos esses fenômenos nós temos ali o entendimento de que o fenômeno significa a continuidade da vida. E dessa continuidade da vida, nós temos ali que o espírito é imortal, que aquilo que eu faço no mundo material hoje pode me trazer consequência no futuro, pode não, vai me trazer consequência no futuro, consequência positiva, consequência negativa. Podemos entender aqui a proposta de nós estarmos encarnados, né, que é exatamente o desenvolvimento dos nossos valores, o desenvolvimento das nossas virtudes, a aquisição de novos conhecimentos, o desenvolvimento do nosso potencial. Então a gente já começa a ter um entendimento melhor do mundo espiritual, né, diferentemente do que acontece normalmente na nossa sociedade e na nossa mídia. Bom dia, pessoal que chegou. Na sociedade e na mídia, porque a visão ainda continua focada, como a gente comentou, nos fenômenos. Quando a gente começa a frequentar um centro espírita, a participar de uma palestra, a gente começa assim, que interessante, tem algo além dos fenômenos. Então eu não preciso necessariamente ter contato com o fenômeno para entender que eu sou um espírito imortal, que eu sou um espírito que reencarnou, um espírito que tem a própria história, enfim, tudo aquilo que diz respeito à minha imortalidade e ao meu desenvolvimento. Então isso já mostra para nós que nós já temos o conhecimento maior. E isso é fundamental. Agora o terceiro são os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Aí a gente já começa a reduzir, porque é como se fosse uma pirâmide. Então nós pegamos a base da pirâmide e colocamos todos aqueles que são curiosos. E quando falamos sobre pirâmide, é uma pirâmide que se encaixa em toda a nossa sociedade, entre espíritas e não espíritas. Entre pessoas que são espiritualistas, pessoas que são materialistas. Então alguns daqueles simplesmente desejam presenciar o fenômeno. É a base da pirâmide. Um pouco mais acima, no meio da pirâmide, tem aqueles que começam a entender um pouco da filosofia. Mas é um entendimento teórico. Não é um entendimento prático. E lá no topo da pirâmide existe aquela minoria que pratica ou se esforça para praticar. E isso sim, aqui, pelo menos nisso, nós esperamos nos encaixarmos, né? E nós podemos falar a mesma coisa também no que diz respeito ao próprio cristianismo. Daqueles que têm curiosidade sobre o cristianismo, daqueles que estudam o cristianismo e daqueles que praticam o cristianismo, a gente vai também montando essa mesma pirâmide. Porque seja lá em qual religião for, o topo da pirâmide sempre vai mostrar aquela minoria que realmente vivencia a filosofia, que realmente deseja a sua elevação espiritual. Então a pergunta é, onde nós nos encontramos? Então acho que nós estamos ali naquele meio, né, entre aqueles que estudam a filosofia e aqueles que praticam ou que tentam, que é o que Kardec coloca aqui para nós.
porque ele lembra também que o esforço que é demandado para essa transformação moral já é significativo. E aí então nós temos que nos observar nessa condição e mais ainda nos perguntarmos, né? Esse meu esforço, ele é pouco, mas ele é bom, porque afinal de contas eu já estou me mobilizando. Mas poderia ser melhor? Será que eu poderia investir um pouco mais nessa minha transformação, me esforçar um pouco mais para construir um mundo melhor à minha volta? Porque eu posso não conseguir transformar o mundo como esses ícones, esses espíritos mais evoluídos que reencarnam entre nós, que deixaram seus nomes marcados na história, que realizaram grandes obras, enfim, aqueles que realmente fizeram a diferença no nosso mundo. Mas quando a gente olha para a nossa família, para o nosso trabalho, para a nossa pequena sociedade, nós podemos fazer diferença nessa pequena célula. E de célula em célula, como diz Joana de Ângeles, ela nos lembra que todos nós somos células do mesmo organismo. Uma célula doente deixa o organismo doente. Então, na verdade, nós temos que trabalhar para construir essa célula à nossa volta da melhor, né, da forma mais saudável possível. Deixa eu ver aqui, André colocou, né, porque muitas pessoas acreditam que os fenômenos são convites para o estudo da doutrina. Sim, começa por aí. Assim começou naquela época, né? A própria história do Espiritismo passa por esse processo, né, André? A curiosidade despertou Kardec. Depois Kardec começou a analisar as consequências disso tudo e depois ele percebeu que essa era uma filosofia de vida que valia a pena praticar. E aí então ele começou a vivenciar isso na prática e quando desencarnou, porque essa é uma parte interessante que a gente vai começar a compreender um pouco mais estudando o livro Obras Póstumas. Essa é a importância desse livro para nós. Porque a gente vê Allan Kardec como sendo aquela pessoa sentada a uma mesa, escrevendo e publicando livros. Somente isso. A gente não conhece Allan Kardec na sua personalidade. O homem caridoso, o homem generoso, a importância que o seu caráter teve na difusão do Espiritismo, porque a gente lembra sempre que aquilo que é exemplificado tem muito mais efeito, muito mais importância do que aquilo que é passado teoricamente. Então, o interessante é que a gente conhece muito pouco do exemplo de Kardec na sua vivência. Por que o Espiritismo se solidificou? Sendo que nós não conhecemos os exemplos que foram transmitidos. Na verdade foi o exemplo, porque quando ele desencarnou, nós veremos depois no próprio Obras Póstumas, um discurso proferido, né, por Camille Flammarion, diante do seu túmulo, falando exatamente sobre a personalidade, a grandiosidade daquele homem, daquele ser humano que foi Allan Kardec. E é isso que a gente conhece muito pouco. Então, quer dizer, pessoas vieram fazer a diferença. Pessoas que começaram a se aproximar pelos fenômenos, se interessaram pela filosofia e suas consequências, e depois perceberam que esse era um estilo de vida que valia a pena. Só que, para a maioria de nós, inclusive, que somos espíritas, aquele topo da pirâmide ainda está muito pontiagudo, ou seja, muito poucas pessoas vivenciam aquilo na prática. Muitos gostam do espiritismo por orgulho, por vaidade. Aí vocês vão me perguntar, mas como assim por vaidade? Hoje, o status é você se colocar como espírita. No passado o espírita era perseguido. Hoje o espírita é aquele que acha que tem status. Porque fala na mídia, porque aparece, nós temos aquelas personalidades, né, como Chico Xavier, que marcou o nosso país, que sensibilizou muitas pessoas. Aí a gente fala assim, mas o Chico Xavier torce no meu time. Ele é o cara, então, quer dizer, eu estou próximo a ele, então eu sou igual a ele. Não é, não. Ele era ele e você é você. O fato de vocês seguirem a mesma doutrina, seguirem a mesma crença, a mesma fé, não significa que vocês tenham os mesmos valores. Essa é a grande diferença. Como é que está o som de novo, pessoal? Me dá um ok, por favor. Bom, vamos lá então continuar. Essa terceira parte então que a gente comentou, que é a prática doutrinária, que a vivência prática desses ensinamentos, já é algo mais raro, né, que é o terceiro grupo, que é aquele que tem o menor esforço. Até porque também a gente lembra sempre que toda vez que você segue uma filosofia que te coloca, que traz para você um comportamento baseado em valores mais elevados do que aquele que você está acostumado a praticar. E nesse caso, modifica a sua forma de viver,
modifica a sua rotina, modifica as suas tendências, as suas preferências, isso vai exigir de você um sacrifício que nem sempre se está disposto a fazer, né? Então eu vou ter que parar de frequentar os ambientes que eu frequento, vou ter que parar de me comportar da forma como eu me comporto, eu vou ter que parar de ir sair em busca daquilo que me interessa. Então, na verdade, eu vou abrir mão de tudo aquilo que eu gosto, porque a nossa vida, embora algumas vezes ela tenha algumas imposições de experiências que a vida, né, que faz parte da nossa programação reencarnatória, a gente mesmo, né, vivendo a dificuldade, mesmo vivendo esses problemas que nós enfrentamos, a gente sempre sai em busca daquilo que a gente gosta. Então eu sempre vou comprar uma roupa que muitas vezes é um pouco mais cara, eu vou frequentar aquele ambiente, eu vou conviver com aquelas pessoas, e se eu for fazer uma seleção sóbria, uma seleção serena daquilo que eu quero fazer da minha vida, eu vou perceber que muita coisa eu posso abrir mão, deixar de ser orgulhoso, deixar de ser egoísta, deixar de sentir o efeito negativo de um tipo de escolha que eu fiz, ou de algo que eu não posso ter. Então, quando a gente fala em prática, vivência de uma doutrina, de uma filosofia de vida que tem esses valores no seu mais alto grau, pelo menos é assim que nós encontramos na sua forma geral, mas a gente vai desenvolvendo esses valores gradativamente para buscar essa nossa elevação, isso é algo que ninguém quer fazer. E isso acontece a mesma coisa dentro de outras religiões. As pessoas frequentam os seus templos, frequentam as suas igrejas, as mesquitas, as sinagogas, os seus terreiros, não importa onde elas frequentam, mas a pergunta é, frequentar é uma coisa, mas você vivencia aquilo que é falado dentro da sua filosofia, com toda a bondade, com todo o amor, com toda a fraternidade? Aí a gente já vê que é diferente, porque na prática a coisa já exige um sacrifício que nem sempre se está disposto a fazer, como a gente comentou. Qualquer que seja o ponto de vista científico ou moral sob o qual se encaram esses fenômenos estranhos, cada um deles compreende que é toda uma nova ordem de ideias que surge e cujas consequências não podem deixar de ser uma profunda modificação no estado da humanidade. Não podem deixar de ser uma compreendendo também que essa modificação não pode verificar-se a não ser no sentido do bem. Então aqui já é um outro caso, quando a gente fala dos fenômenos, todos aqueles, sejam por curiosidade, sejam aqueles que buscam conhecimento filosófico científico, sejam aqueles que vivenciam a prática, os três grupos têm essa compreensão de que o espírito continua vivo no mundo espiritual, que a sua vida não vai se extinguir com o fim do seu corpo físico, e que aquilo que você vai encontrar no mundo espiritual será uma consequência daquilo que você vivenciou agora. Então esse conhecimento, as pessoas que são tocadas de alguma forma por esses fenômenos, por essa filosofia, ou que realmente absorveram tudo e desejam viver a sua prática, certamente já vai ser um ganho significativo, né? André colocou, mas acabam tornando-se naturais essas novas escolhas. Mais ou menos, André, nem sempre é natural, né? A gente lembra que os fenômenos acontecem na história da humanidade desde sempre. O cristianismo, por exemplo, tudo aquilo que Jesus realizou na sua época, que já são quase 2000 anos, está aqui presente na nossa lembrança, nas nossas leituras, nas nossas conversas, nas nossas orações, e há 2000 anos a humanidade não se modificou em nada, ou muito pouco, quer dizer, né? Muito pouco de lá para cá. Então a gente vê assim que nesse caso é muito confortável a gente buscar essa salvação por você seguir aquele que vai te salvar sem que você se salve. Essa é a ideia da salvação que a gente comentou. Então as pessoas preferem um pastor que acolha, né, essas ovelhas, que as conduza, mas as ovelhas não são dispostas a fazer o que precisa ser feito. Não está disposta a se sacrificar por si mesma, se sacrificar pelo outro, se sacrificar pelo mundo, né? Então por isso que a gente vê que, na verdade, essas escolhas podem ser naturais, mas elas demandam um tempo muito grande. Então algumas pessoas fazem escolhas rápidas, outras simplesmente não escolhem. Se fosse assim, nós não teríamos essa diversidade de religiões e as pessoas brigando uma com a outra para saber quem é dono da verdade. Então a nossa mente, a nossa cabeça, ela funciona numa velocidade muito diferente e de uma forma muito diferente também.
A Dani colocou, né, desde que me tomei consciência da vida, né, venho tentando melhorar, mas sempre acho que nunca está bom e nunca vai estar mesmo. Né? Enquanto a gente tiver certeza de que o esforço que a gente faz não é o suficiente, a gente sempre vai ter motivação para buscar um pouco mais. E exatamente essa é a proposta da presença desses espíritos que reencarnam no nosso meio, para trazer para nós exemplos, modelo de conduta. Então nós temos ali esses grandes vultos da humanidade, do cristianismo, do hinduísmo, do budismo, do judaísmo, seja lá de qual religião for, que vai trazer para nós aqui um exemplo de conduta que a gente vai inevitavelmente fazer uma comparação. Então a gente vai pensar assim, poxa vida, aquela pessoa é tão boa, eu queria ser como ela. O fato da gente pensar que gostaria de ser como aquela pessoa já mostra, né, que nós desejamos alcançar algo além. Só que o desejo de alcançar algo além e o esforço para fazer algo além já é diferente. Tem uma frase trazida por Mahatma Gandhi que ele diz assim, né, se você quer ter uma coisa que você nunca teve, você precisa fazer uma coisa que você nunca fez. Então, na verdade, se você quer alcançar um estado de evolução moral diferente daquilo que você tem até hoje, você precisa buscar conquistas que você nunca alcançou. Porque se você já tivesse alcançado, você já teria buscado essa transformação. Então, todos os dias a gente tem a oportunidade de conquistar algo mais. Todos os dias a gente tem a oportunidade de avançar um pouco mais. Se a gente tiver consciência, motivação e vontade de fazer as coisas, certamente a gente alcança. Zanoni colocou, dão preferência por aquelas que falam que aqui serão perdoados sem esforços, né? Faz parte ainda da nossa cultura. Esse foi o aprendizado que foi passado para nós desde aquela época, né, do cristianismo primitivo, da época de Jesus, quando disseram para nós assim que o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro vai te salvar, aquela coisa toda. Então a gente aprendeu que, na verdade, basta você seguir alguém, você falar desse alguém, que já é o suficiente para que ele te salve. Só que as pessoas não compreenderam exatamente o seu real sentido. Lembrando que é através das suas próprias conquistas, do seu próprio esforço, que você vai angariar todos os méritos, né, de que você foi merecedor. Né? Então, na verdade, nós vamos aprendendo que Jesus veio não como um salvador das pessoas, mas ele veio ensinar como as pessoas podem se salvar. Mas se você fala isso dentro do meio religioso, dentro das religiões tradicionais, eles vão achar que é uma blasfêmia, porque aprenderam simplesmente que o sacrifício de Jesus na cruz já foi o suficiente para salvar a humanidade. Então, na verdade, ele não veio para se sacrificar na cruz. Ele veio, na verdade, para mostrar. O sacrifício dele foi no dia a dia. O que marcou as pessoas foi o seu sacrifício na cruz. Mas o que deveria marcar era exatamente ali o exemplo no dia a dia. Era o trabalho que ele realizava no dia a dia. E é isso que nós devemos utilizar, né, como referência de transformação. Ele veio como mestre. Ele não veio como um salvador. Mas vai explicar isso para aqueles que vivem essas crenças fervorosas, que aprenderam desde os tempos antigos que era dessa forma. Outros tempos aprenderam que era assim, hoje continuam aprendendo que é assim, continuarão aprendendo mais um pouco que é assim, até que se deem consciência de que é cada um que vai conquistar, né, a sua própria evolução. Né? A Miri colocou, é complicado porque também passa pelo comodismo. Sim, se basta você acreditar, basta você frequentar rituais, já é o suficiente, para que eu vou fazer mais? Então a gente tem essa dificuldade. Continua. Quanto aos adversários, também podemos classificá-los em 3 categorias. A gente conversou até agora sobre aqueles que são os que se aproximam do espiritismo, por curiosidade, por interesse filosófico ou por prática doutrinária, né, por vivência doutrinária. Agora temos os adversários. Primeiro, os que negam por sistema tudo que é novo e não procede de suas próprias mentes, e que dele falam sem conhecimento de causa. Quando a gente fala sobre sistema, é uma linha de raciocínio que você utiliza para negar alguma coisa que você não concorda. Então nós temos vários sistemas que nós estudamos lá na introdução do livro dos médiuns, que Kardec fala, né, sobre quais são exatamente os argumentos que os opositores, os adversários do espiritismo utilizam para que possam
possam denegrir ou possam descredenciar o espiritismo. Então uns falam que faz parte de truques, outros dizem que isso é um efeito de uma força da mente, que isso são fenômenos da natureza que não podem ser explicados, outros acreditam que sei lá, cada um fica inventando, né, ou criando um método diferente. Só que esses métodos eles não são criados necessariamente por uma questão de má fé. Muitos deles são simplesmente resultado daquilo que as pessoas vivenciaram. Então o ateu, por exemplo, o sistema dele é dizer que Deus não existe porque não pode ser provado. Que a vida após a morte não existe porque não pode ser provada. É um sistema. Só que esse sistema, como eu comentei com vocês, ele foi conquistado em virtude das experiências que ele vivenciou. De repente ele fez parte de alguma igreja, ou a família dele fez parte de uma igreja que atormentava a vida dele, que ele não acreditava, ele não conseguia aceitar aquilo, ele viu incoerência sobre aquilo que era pregado e sobre aquilo que era falado, então as pessoas vão se desiludindo. No começo elas chegam com fé, e aí então com o passar do tempo elas vão perdendo essa fé. Até que chega um momento que elas dizem assim, se esse é o Deus que existe, então com certeza Deus não existe. E então eles abrem mão das suas crenças. E perdem o medo de qualquer consequência, porque viveram sob ameaças, né? Se você não fizer isso, você vai para o inferno, se você não fizer aquilo, vai acontecer tal coisa. E de repente ele fala, já que eu não acredito em nada, então não tenho nenhuma preocupação. E na verdade a gente lembra sempre que o ateu ele não é uma pessoa de má fé, não é uma pessoa de má índole, um mau caráter. Porque é um fator até interessante, nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa, que eu já comentei com vocês em outras oportunidades, e nessa pesquisa perguntaram, né, quem que você não elegeria para presidente da República. Saiu na revista Veja, faz uns 5 anos mais ou menos essa revista. Em quem você não votaria para presidente da República? E aí colocaram as opções para os americanos. Um homossexual, um negro, um religioso qualquer e um ateu. Aquele que sofreu maior rejeição foi o ateu. E a pergunta é, por que o ateu sofre rejeição? Porque existe uma concepção na cabeça dessas religiões de que o ateu é alguém que tem pacto com o demônio. Mas o interessante é, se você não acredita em Deus, por que você acreditaria no demônio? Então você não acredita nem numa coisa nem outra, você simplesmente vive a sua vida. E tem aquela ideia de que uma pessoa sem religião é uma pessoa mau caráter. Então isso foi transmitido, é transmitido até hoje. Você chega num lugar, né, mas é uma realidade, é uma pesquisa que quando eu li, Fernando, eu estava num consultório médico, eu ia passar numa consulta, aí eu parei assim, vi aquela revista, que já era antiga para a época, assim, tinha uns 3 meses, já vencida aquela revista, né, como normalmente acontece nos consultórios. Você vai ver sobre o casamento de alguém, né, quando você percebeu um casamento anterior, porque ela já casou de novo depois. Então eu olhei assim aquela capa, comecei a me interessar e comecei a ler o artigo. Um artigo enorme, né? E como eu tinha tempo, eu comecei a ler e me interessei. Aí depois eu fui sutilmente lá na mocinha da recepção, falei assim, você se importa se eu levar essa revista embora? Aí ela falou assim, não, pode levar, já é antiga mesmo. Eu falei, pois é, mas é uma revista velha, para quem nunca leu, é nova, né? E essa informação é uma informação que não tem prazo de validade, vamos dizer assim, né? Pelo menos não a curto prazo. Então, assim, né, as pessoas criam essa imagem de que se você vai numa igreja e fala assim, eu não acredito em Deus, as pessoas te expulsam de lá. Como se você fosse uma pessoa maligna, uma pessoa do mal e tudo mais, né? Então, o ateu, na verdade, ele simplesmente deixou de acreditar porque ele teve uma desilusão. Uma desilusão dentro da vivência, experiência espiritual que ele teve. Familiar, pessoal, seja institucional, seja lá como for. Né? Então aqui, esses que negam por sistema. Então ele diz assim, aquele cara, né, que não acredita em nada, ou aquele que é materialista, então ele diz assim, olha, eu não acredito porque não faz parte da minha cultura. Então, na verdade, se ele tivesse criado aquele sistema, ele seria aquela ideia seria válida. Como alguém criou, ele não concorda, ele não aceita que não seja nada partindo do seu ponto de vista, então ele simplesmente nega. Então esses são os sistemáticos, né? A Fernanda colocou o ateu é 10, né? Ele não acreditando em Deus nem no diabo, consegue acreditar em si mesmo e tem um grande amor no coração, né? Como a racionalidade divina, né? É interessante, se você pegar, por exemplo, como a gente já estudou, o Dr. Drauzio Varela, ele é ateu. Ele é declaradamente ateu, já falou na mídia sobre isso, já deu entrevista sobre isso. E ele é um dos médicos, né, uma das personalidades na sociedade brasileira
que mais nos sensibilizou pela sua doação, pelo seu trabalho que ele realizou, principalmente, a gente lembra, que ele foi um dos responsáveis pelo atendimento a presidiários que eram vítimas, né, que foram vítimas da AIDS, e estavam ali, na penitenciária de São Paulo. E ele se considera ateu, mas quando ele conversou sobre o ateísmo, ele falou assim: eu não posso acreditar, por exemplo, que Jesus morreu na cruz, aquela coisa toda. Então você percebe que o argumento dele, por ser ateu, está voltado exatamente por essa ideia. Eu não acredito porque aquilo que me passaram não me agradou. Então eu prefiro não acreditar em nada. E até mesmo do espiritismo, ele fala, não, porque, né, essa ideia do espiritismo, de acreditar, faz parte da crença de cada um. Então ele não fala mal, não fala bem, não fala nada. Ele simplesmente fala, eu não posso acreditar nisso que está me passando agora. Né, que foi aqui no Carandiru, ele até escreveu um livro sobre isso, na Estação Carandiru, que é essa Estação Carandiru, tem estação do metrô Carandiru aqui em São Paulo, que parava em frente à penitenciária de São Paulo, que agora é uma biblioteca, né? Mas nessa Estação Carandiru, ali era um lugar terrível, e ele se dedicou a trabalhar o atendimento àquelas pessoas, e era ateu. Muitos cristãos não passam nem na porta, e quando passam na porta ainda fazem sinal da cruz ainda para não se contaminar pelas influências negativas, né? A Miriam colocou, muitos ateus passam pela decepção com as instituições religiosas mesmo, passam mesmo. Você vai num local, aí então o pastor fala uma coisa, o padre fala uma coisa, você pede uma ajuda, você não recebe, você é maltratado dentro do lugar, aí você começa a se decepcionar por uma série de situações. Muitas vezes você está em casa, o seu pai te obriga a fazer uma coisa que você não quer, sua mãe te obriga a ir para a igreja, te obriga a fazer, se você não vai, você é castigado, aí você pensa assim, peraí, quer dizer que é essa religião, é esse o Deus que querem me passar? Então eu prefiro não acreditar. Né? Então esse é o primeiro que a gente colocou. Né? Tá aqui então, ó, nada viram, nada querem ver, e menos ainda aprofundar-se. Ficariam mesmo aborrecidos se vissem as coisas de maneira muito clara, de medo de serem forçados a convir que não tem razão. Para eles, o espiritismo é uma quimera, uma fantasia, né? Uma loucura, uma utopia. Ele não existe, eis tudo. Estes são os incrédulos de posição fixada. Ao seu lado podem ser colocados os que não querem lançar sequer um golpe de vista para o desencargo de consciência, a fim de poderem dizer, quis ver e nada vi. Eles não compreendem que possa ser necessário mais de meia hora para se darem conta de toda uma ciência. Então, você quer assim, ó, conversar com alguém sobre isso, um diálogo, um debate, essas pessoas vão dizer assim, então me prova. Onde você estiver, você está numa festa de casamento, você está num ambiente familiar, você está num ambiente profissional, numa conversa informal, a pessoa vai, então me prova. Então quer dizer que você prova uma filosofia inteira, né, sobre a questão da existência, sobre tudo aquilo que diz respeito ao espírito, à imortalidade, aos fenômenos, simplesmente numa resposta objetiva para convencê-lo. Né? Então esses são aqueles que são os opositores por sistema. Então eles não se interessam, não se importam. Muitos deles falam assim, olha, eu não acredito nisso daí não. Mas você já leu algum livro, você já frequentou algum grupo espírita sério que possa ter te passado alguma informação? Não passei, não me interessa porque eu nem acredito. Então esses são os que negam por sistema. O segundo, os que, sabendo muito bem o que devem pensar da realidade dos fatos, não obstante, os combatem por motivos de interesse pessoal. Para eles o espiritismo existe, mas temem suas consequências e a atacam como inimigo. E o atacam como inimigo. Esse é o caso, por exemplo, que a gente tem não apenas dos materialistas, né, porque você pode até ter conhecimento dos fatos, porque você já ouviu alguma coisa, você já leu alguma coisa, você até acredita em alguma coisa, mas você fala assim, olha, mas isso para mim não tem validade, não interessa, porque o seu interesse pessoal está voltado, por exemplo, no seu próprio egoísmo, na sua própria forma de viver. E da mesma forma que nos materialistas nós temos esse pensamento, nós poderíamos entender também sobre isso dessas religiões que nós temos hoje. Por que muitas religiões simplesmente não se dão ao trabalho de estudar, mesmo já ouvindo falar de médiums, e hoje falar de médiums é a coisa mais natural do mundo, né? Todo mundo na televisão, novelas, programas, entrevistas, o médium fulano de tal, o médium que é famoso, o médium é isso. Então todo mundo ouve falar de médium, mas por que ninguém se aproxima do médium
Porque muitas vezes no interesse dessas religiões, dessas instituições, você simplesmente abalaria toda a sua estrutura. Você simplesmente derrubaria os pilares que sustentam essa religião. E para isso você teria que perder os adeptos, perder a importância, perder a credibilidade. Como é que você vai pensar nisso? Esse é um fato muito problemático. Imagina uma instituição, por exemplo, como o catolicismo, que tem aí por volta de 1.600, 1.700 anos de idade, de você simplesmente abrir mão de todas as tradições, de toda a conquista, de tudo aquilo que ele conseguiu com o passar do tempo, e você falar assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos começar a acreditar nessa outra coisa. E isso é difícil, essas igrejas que nós temos hoje, que são fundadas, as igrejas evangélicas, por exemplo, de estudarem a mediunidade, de estudarem a comunicação com o mundo espiritual, de estudarem a imortalidade do espírito de uma forma diferente dessas que eles aceitam, como é que você ia fechar a sua igreja e simplesmente deixar de ter a importância que você tem? Essa é uma questão de orgulho dos seres humanos, né? Deixa eu ver aqui, a Dani colocou, tem até filme americano sobre médium, tem tudo. Se ouve falar de tudo, né? Só que o médium nos Estados Unidos, Dani, é um pouco diferente do médium no Brasil. A gente lembra que quando se fala em médium nos Estados Unidos, você fala em paranormal. Então lá, paranormal e médium é uma mistura que eles fazem. Então você tem um paranormal que fala com os espíritos e o médium que move objetos com o poder da mente. Então eles misturam esses dois nomes para o entendimento deles, né? Mas de um modo geral, os médiums que são tratados nos filmes, as crianças que falam com o espírito, aquela coisa toda, né? Faz parte dessa realidade deles, né? Anjo colocou, né? Mas acho que também que principalmente a Globo quer enfiar o espiritismo goela abaixo do povo, da pior forma mais fantasiosa. Não, é a mídia. Eu pesquisei sobre isso, Anjo, eu posso falar até com um pouquinho de conhecimento de causa, porque eu trabalhei em cima desse assunto. E eu percebi que são as revistas, são os jornais, são os programas variados que falam sobre isso, né? Se você pegar... a Globo coloca alguns temas espíritas, né, nos seus programas e tudo mais, mas ela não faz só isso, são outros que fazem. Agora a pergunta que você deve fazer é, qual é o interesse dela em colocar? Porque a gente lembra que você falar de espiritismo, por exemplo, é algo, né? Mas se você falar assim da realidade do mundo, a realidade do mundo da vivência das pessoas, né? Se você pensa assim, olha, a mediunidade faz parte de uma lei natural. Se você não colocar isso num fato normal da vida das pessoas, você está criando um certo preconceito, né? Então assim, ele coloca porque a pergunta é, porque ela quer divulgar mesmo o espiritismo para a sociedade, ou é porque falar disso dá ibope? É essa a pergunta que a gente, qual é o interesse dela em colocar? Porque da mesma forma que ela coloca médiums em novela, ela faz um festival de música gospel. Então, na verdade, é assim, esses programas de televisão estão mais interessados naquilo que dá ibope, naquilo que atrai a atenção das pessoas, né? Humberto lembrou aqui, né, no filme Médium, né, nos Estados Unidos, não existe a palavra Jesus, nem Deus o filme todo, né? Pois é, porque no seriado, né, no Médium, né? Porque fala só simplesmente sobre paranormalidade, né? Não tem nada de especial. Não tem nada de espiritualizado nesses temas, né? Então é isso que a gente está observando agora, né? Então assim, nesse segundo que a gente coloca, são aqueles que têm interesse, né? que tem conhecimento dos fatos, até já leu alguma coisa, mas não abre mão. Porque na verdade é interessante que a gente pega alguns artigos, por exemplo, que são publicados em sites religiosos da internet, e aí você começa a ler sobre... São críticas duras feitas por outras religiões ao espiritismo. Então tem pessoas que dizem assim, né? Eu li os livros de Allan Kardec, eu achei um absurdo, eu achei isso, eu achei aquilo. Se você lê os livros de Allan Kardec e você não se deu o trabalho de pesquisar aquilo que ele pesquisou, é porque alguma coisa tem. Quer dizer, o seu orgulho que está te impedindo de mudar a sua posição. Porque a pessoa não precisa mudar de religião, mas que ela tenha a boa fé de pelo menos seguir os passos que foram trilhados por Kardec e por outros pesquisadores para chegarem a essa conclusão. Então eles leem, como não concordam, porque não faz parte da sua doutrina, eles simplesmente negam e denigrem ainda por cima, né? Esse é um problema que a gente tem, né? Dudu lembrou que, né, precisamos iniciar a divulgação em qualquer meio de comunicação, né? E naquela época, né, era só textos escritos, né? Era só publicação escrita, né? Hoje nós temos de tudo quanto é meio. Angelus colocou também, né, quando tem Globo Repórter falando de espiritismo, todo mundo corre aos centros em busca de milagres. É uma forma de divulgar, né?
O terceiro grupo de opositores. Os que encontram na moral espírita uma censura demasiado severa para os seus atos ou as suas tendências. O espiritismo levado a sério os incomoda. Esses não o rejeitam nem o aprovam, preferem fechar os olhos. Os primeiros são levados pelo orgulho e pela presunção, os segundos pela ambição, os terceiros pelo egoísmo. Compreende-se que estas causas de oposição, nada tendo de sólidas, devem desaparecer com o tempo, pois em vão procuraríamos uma quarta classe de antagonistas, ou seja, aquela que se apoiasse em causas contrárias evidentes, mostrando um estudo consciencioso e laborioso do problema. Todos não lhe opõem senão a negação. Nenhum deles apresenta uma demonstração séria e irrefutável do contrário. Aqui, esse terceiro grupo que a gente acabou, que eu li aqui, passei rapidinho, são aqueles que já leram alguma coisa, já compreendem alguma coisa, mas simplesmente não se interessam. São aqueles que vão ao centro espírita, esperando, por exemplo, que alguma coisa aconteça na sua vida para poder mudar a realidade triste que experimenta, né? Ele está passando por um problema familiar de convivência, um problema de saúde, um problema de dinheiro, de desemprego, seja lá como for. Aí ele chega no centro espírita, começa a ouvir assim aquele blá 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 nas palestras falando sobre reforma íntima, sobre transformação moral, sobre de você mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Aí as pessoas chegam e não frequentam mais o centro. Aí você fala assim, poxa, você não foi mais? Ah, não, eu fui lá, mas não era bem aquilo que eu queria. Quer dizer, ele queria, na verdade, alguma coisa que atingisse, que atendesse a sua necessidade imediata, egoísta. Mas quando ele percebeu que era algo que falava muito mais sobre uma transformação moral que ele precisava fazer, ele perdeu o interesse. Então tem pessoas que assistem programas, que frequentam centros espíritas, que leem livros, conversam sobre esse assunto, mas não se interessam porque, na verdade, eles querem assim, eu quero a minha vida do jeito que ela está, mas eu quero que ela melhore a partir daí. Então, na verdade, eu sou uma pessoa completamente voltada para a futilidade e eu quero que ela se torne cada vez mais fútil e confortável. Eu sou uma pessoa agressiva, sou uma pessoa egoísta, sou uma pessoa crítica, sou uma pessoa orgulhosa, mas a minha vida está boa. Então, se eu tiver que melhorar alguma coisa, eu quero que melhore dentro desse estilo de vida que eu escolhi. Então são esses que simplesmente abrem mão, conhecem, já leram alguma coisa, já tiveram contato, mas perceberam que não era bem isso que eles queriam. Aí você pergunta assim, mas espera aí, você não buscou uma doutrina, você não buscou uma religião, uma nova crença? Por que ela não te atendeu ainda? Ah, porque é que eu queria alguma coisa assim mais, que fosse mais forte, alguma coisa mais presente, alguma coisa mais assim, né? Porque é o que acontece, a gente vê, por exemplo, as pessoas que vão no atendimento fraterno ou em centros espíritas. A gente vê, por exemplo, pessoas que vão em centros de umbanda. Porque quando o bicho pega, quando a pessoa está mal mesmo, aí ela vai procurar lá um ritual num terreiro de umbanda para poder resolver o problema dela. Só que ela vai lá para resolver o problema, ela não vai lá para se transformar moralmente. Ela não está preocupada com a moral daquela religião ou dessa religião. Ele vai lá para resolver o problema está resolvido, ele vai embora. É igual médico, você vai no médico, doutor, estou com uma dor de barriga. Aí o que você comeu, meu filho? Ah, eu comi um monte de gordura, um monte de fritura, comi um monte de doce, estava muito gostoso. Bom, então você vai ter que comer menos. Aí depois ele sai do consultório e fala assim, ah, não gostei daquele médico. Por que você não gostou? Porque ele falou que eu tenho que comer menos. Ah, mas você não tem que comer mais? Mas não é isso que eu queria continuar comendo. Eu só não queria ter dor de barriga. E isso a gente vê dentro das religiões. As pessoas fazem novenas na Igreja Católica, participam de cultos evangélicos, participam de tudo. Só que elas, na verdade, querem simplesmente manterem o conforto de suas vidas sem sofrimento. E isso vai ser uma grande desilusão, sem dúvida nenhuma. Né? Eu vou ler tudo, filhinha, vou acabar aqui. Tá? Então, e Kardec colocou para nós aqui uma quarta classe de opositores, só para a gente poder lembrar aqui, só que ele colocou assim que seria uma quarta classe hipotética. Ele falou assim, falta só essa quarta classe que apresenta uma nova visão do mundo espiritual, que seja sólida e incontestável, com causas evidentes que possam dizer que o espiritismo está errado. E isso nenhuma outra apareceu. Pelo contrário, negam simplesmente por negar. Quando você fala que é médium para alguém que é de outra religião ou para alguém que não acredita em nenhuma religião, ele vai dizer ou que você é louco ou que você é endemoniado. Mas não vai dizer ninguém para explicar exatamente o que é a mediunidade. Aliás, eu repassei ontem uma entrevista que passou no programa Fantástico,
da Rede Globo nesse fim de semana, que fala de um neurocientista, né, de um neurologista, um neurocirurgião, que era completamente cético, ateu, e de repente ele ficou em coma durante 8 dias por causa de uma meningite rara. E nesses 8 dias ele teve uma experiência de quase morte. Ele voltou completamente convencido da realidade do mundo espiritual. Vai lá. Completamente convencido, porque ele teve contato com pessoas que conversaram com ele, com ambientes que ele frequentou. E aí mostra o quê? Quer dizer, a pessoa, em vez de refutar, ela acabou sendo convencida pela própria vivência. Então, se você simplesmente nega por negar, você não vai conseguir alcançar nada. Você tem que provar que aquilo não é exatamente aquilo que se fala. E o Espiritismo tem a sua base sustentada não em crença, mas em pesquisa. Né? E continua para nós aqui, para a gente fechar. Seria presumir demasiado da natureza humana acreditar que ela pudesse transformar-se subitamente pelas ideias espíritas. Quer dizer, uma ilusão da nossa parte acreditar que basta você começar a falar do Espiritismo e a humanidade de repente se converte e começa depois a se transformar. Porque o Espiritismo não espera conversão. O Espiritismo te oferece uma filosofia que você pode seguir ou não. Não é uma religião que você se converte, que você tira a camisa de um time de futebol e põe outra camisa. Aquilo é uma filosofia de vida que você pode seguir independente da sua religião. A gente já conversou sobre isso. Kardec falava, o Espiritismo não tem interesse em combater as religiões, mas o interesse dele é em complementar as religiões. E é esse complemento que falta para nós, inclusive nós que somos espíritas não entendemos isso. Muita gente diz assim, eu sou um ex alguma coisa e agora eu sou espírita. Raramente você diz assim, eu sou católico, mas eu sou espírita também. Não, você não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Como assim não pode ser as duas coisas? O Espiritismo é uma filosofia. Ele traz uma realidade do mundo espiritual que independe de crenças. A Tic Tac colocou, por que centros kardecistas só oferecem um atendimento fraterno feito por pessoas sem guias? Na verdade, o Tico Teco, o atendimento fraterno ele é um atendimento mais voltado para assistência espiritual e psicológica, que não tem necessidade de presença espiritual. Aliás, o atendimento fraterno não é realizado com a presença de espíritos. Então, assim, o conceito de atendimento fraterno é exatamente você apresentar para as pessoas, dentro do conhecimento doutrinário, caminhos para que ela possa resolver as suas próprias dificuldades. Então, se as pessoas chegam no atendimento fraterno esperando que elas vão conversar com o espírito, elas estão equivocadas, elas não conhecem o trabalho. Já na Umbanda, por exemplo, nós temos aquelas consultas espirituais com os guias. Aí sim, não inventaria isso para excluírem os espíritos guias, não, porque o atendimento fraterno não é reunião mediúnica. Os espíritos orientadores, os espíritos que trazem esclarecimento, eles participam de reuniões mediúnicas específicas para aquilo. Fruto de vaidade? Não, pelo contrário. Pelo contrário. A gente não pode ficar na dependência do mundo espiritual. Seria achar, por exemplo, que nós, encarnados, não temos competência para ajudar as pessoas. Somente os espíritos. E por que o espírito teria condições de falar alguma coisa que eu não teria condições de falar? Eu sou um espírito tanto quanto ele, a diferença é que ele está desencarnado. Então, na verdade, se você coloca os espíritos para fazer esse tipo de atendimento fraterno, as pessoas vão muito mais por curiosidade do que por necessidade. E a gente pode falar isso, eu posso falar isso por experiência própria, porque eu trabalho com atendimento fraterno. Então você chega para conversar com alguém, a pessoa está precisando de uma palavra amiga, ela não está precisando conversar com o espírito. Aqueles que vão para conversar com o espírito, na verdade, estão se iludindo. São eles delegados para guiar a humanidade. Mas e se por acaso nós tivermos um espírito que é um orientador e estiver encarnado, ele perde a autoridade de guiar a humanidade? Jesus, por exemplo, ele guiou a humanidade encarnado. Gandhi, por exemplo, guiou uma parte da humanidade encarnado. Então, na verdade, o espírito, ser delegado, na verdade, é uma condição moral, independente de onde você esteja, encarnado ou desencarnado. Essa ideia de que só espírito desencarnado tem capacidade de fazer alguma transformação no nosso mundo é uma grande ilusão, é um grande equívoco de quem pensa dessa forma. Então, os espíritos se manifestam apenas para mostrar para a humanidade a continuidade da vida. Aquilo que nós podemos fazer como encarnados, nós fazemos. Deixa eu ver aqui colocado. Dudu colocou, pelo contrário, o atendente procura resolver o problema do necessitado, que muitas vezes
vem com guias errantes, né? Há influência espiritual, há problemas psicológicos, pessoais e tudo mais, né? Quem trabalha no atendimento fraterno não é intuído também tanto quanto o outro, né? Não estou entendendo sua colocação retórica, mas não está de acordo com o ensinamento de Jesus. Qual foi o ensinamento de Jesus? Ele disse: amai a teu próximo como a ti mesmo. Esse é o princípio fundamental do atendimento fraterno. Ele não disse assim: dependa apenas do mundo espiritual, né? Deixa eu ver aqui. O Humberto colocou: no atendimento fraterno é uma forma acolhedora de levar o usuário a se encontrar, apenas isso, né? Então esse amor que Jesus trouxe para nós é o princípio fundamental de todo o trabalho de atendimento fraterno. Essa é a realidade, né? Vamos lá. Só para a gente continuar aqui agora para fechar. A ação dessas ideias não é certamente a mesma, nem do mesmo grau em todos os que professam, mas qualquer que seja o resultado, mesmo fraco, representa sempre uma melhora, mesmo que seja apenas o de dar a prova da existência de um mundo extracorpóreo, o que implica a negação das doutrinas materialistas. Isso é o que decorre da simples observação dos fatos. Mas entre os que compreendem o espiritismo filosófico, e nele vem alguma coisa a mais do que os fenômenos mais ou menos curiosos, os efeitos são outros. O primeiro e o mais geral é o de desenvolver o sentimento religioso, até mesmo naquele que, sem ser materialista, seja indiferente às coisas espirituais. Disto resulta para ele o desprezo pela morte. Não dizemos o desejo de morte, longe disso, porque o espírita defenderá a sua vida como qualquer outro, mas uma indiferença que lhe faz aceitar, sem queixa nem pesar, uma morte inevitável, como uma causa antes feliz do que temível, em virtude da certeza do estado que lhe sobrevirá. Então o que o Kardec fala sobre essa questão da morte é que o espírita, por ter essa consciência da continuidade da vida, por ter esse entendimento da realidade do mundo espiritual, ele consegue ver a morte como uma passagem, não como uma destruição. Então quando se fala esse desprezo pela morte, indiferença pela morte, não significa que ele despreze a vida e tenha indiferença pela vida. Na verdade, ele vê no processo de transformação a libertação de um espírito. E aí então ele começa, claro que ele vai sentir a saudade, claro que ele vai sofrer a separação, mas ele vai ter a compreensão da continuidade da vida. Essa é a ideia. Continuando aqui para nós. O segundo efeito, talvez tão geral como o primeiro, é a resignação em face das vicissitudes da vida. O Espiritismo faz ver as coisas de tão alto que a vida terrena perde 3/4 de sua importância e o homem não mais se perturba tanto como as tribulações. Daí mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos, e daí também o afastamento do desejo de abreviar a vida, porque a ciência espírita ensina que pelo suicídio se perde sempre o que se pretende ganhar. A certeza de um futuro que de nós mesmos depende tornar feliz, a possibilidade de estabelecer relações com os seres humanos, com seres que nos são caros, proporcionam ao espírita uma suprema consolação. Seu horizonte se amplia até o infinito pela visão contínua da vida de além-túmulo, da qual pode sondar as misteriosas profundidades. O terceiro efeito é o de despertar a indulgência para com os defeitos alheios, mas é necessário dizê-lo, o princípio do egoísmo e tudo o que nele decorre são o que há de mais tenaz no homem e, por conseguinte, mais difícil de se desenraizar. Podemos fazer sacrifícios voluntários, contanto que nada custem e, sobretudo, que não nos privem de nada. O dinheiro exerce ainda sobre a maioria dos homens uma atração irresistível, e bem poucos compreendem a palavra supérfluo quando se trata de suas próprias pessoas. Assim, a abnegação de si mesmo é sinal do mais eminente progresso. Então aqui falando sobre os efeitos positivos do Espiritismo na vida das pessoas, né? Esse que é fundamental da nossa compreensão, né? Chico até colocou para mim, o Centro Espírita não é consultório de psicologia, e não é mesmo. Não é consultório médico, não é consultório de psicologia, ele é um centro espírita, né? Somente isso, né? E é um lugar onde tem assistência espiritual, apenas nesse sentido, né?
Bom, pessoal, fechando por aqui, né, a gente já passou um pouquinho do nosso horário em virtude desses problemas técnicos que nós tivemos aqui no Pautalk, mas a gente conseguiu chegar aqui até o final. Vou passar então para a nossa amiga Andréa, que vai fazer o encerramento para nós, e a gente volta nesse finalzinho aqui um pouco corrido, sem muitos comentários, né, mas a gente conseguiu compreender aqui exatamente